Vamos orar. Pai, nos derrama da Tua graça, porque só mediante o Teu Espírito nós podemos entender e praticar. Nós somos incapazes, mas o Senhor é um Deus capaz. O Senhor tem o firme propósito de formar Cristo em nós. Por isso nós estamos clamando, cumpre isso. Santifica nossa mente, nossas emoções, nosso corpo físico e ajuda-nos a caminharmos contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dos papéis é um tema extremamente delicado, porque ele é um tema que parece que o inferno se levanta contra. Os irmãos não têm noção. O tema de papéis, ele é aceito na nossa cultura, ou em qualquer outra cultura, nesse momento atual. O tema dos papéis, ele é aceito, por exemplo, no exército. Então existe general, existem estrelas dos generais, existem os majores, existem os capitães. Então existe hierarquia, e essa hierarquia é aceita. Isso é aceito no sistema público. Então existe um presidente, um vice, ministros, isso também é aceito. Existe numa empresa. Qualquer empresa que assume um corpo um pouco maior, ela imediatamente tem que fazer um organograma. E nesse organograma está descrito lá o papel de cada um e a função de cada um. Quem está acima de quem, abaixo de quem. Então isso também é aceito. Os papéis no esporte é aceito. Porque as medidas dos homens é diferente das medidas das mulheres. Um homem salta em altura, ou aquele salto à distância, mais do que a mulher salta. E essas medidas são respeitadas. Mas, gente, quando fala de papéis dentro de casa, parece que o inferno se levanta contra. É uma coisa que impressiona. Eu, por exemplo, tive essa noite uma noite muito difícil. Mas o que não é habitual, e eu sei que está ligado à mensagem de hoje, a respeito de papéis. Porque Satanás, ele não quer que papéis sejam definidos. Por quê? Porque nas Escrituras, o que define sexualidade são papéis. Então, assim, há um ataque violentíssimo quando nós tentamos definir esses papéis. E aí, eu vou contrariar um pouco a ordem das Escrituras, mas eu vou aproveitar o Espírito que está entre nós. Porque nas Escrituras, por algum motivo que eu não sei explicar, Deus começa sempre com a parte mais frágil. Então, por exemplo, para definir os papéis, Deus chamou primeiro Eva, depois chamou Adão. Em Efésios, primeiro é descrito o papel da mulher. E vós mulheres, sede submissas ao vosso marido no temor de Cristo. Então, primeiro é descrito a mulher, depois é descrito o homem. E vós, maridos, amai a vossa mulher. Então, assim, por algum motivo, no próprio texto de Efésios, ele vai falar primeiro dos filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor. Depois para falar dos pais, e vós pais não irriteis os vossos filhos. Aliás, estou considerando aqui, a gente ora por isso, mas talvez ano que vem pudéssemos falar sobre educação de filhos. Tirar um encontro todo a respeito disso, porque dá muita pergunta, muita. E aí a gente vai abrindo, vai tentando esclarecer, responder as perguntas, né? Mas temos que orar por isso, porque para falar de filhos, nós temos que falar do papel da mãe, do papel da mulher, né? Para fazer uma coisa bem feita, né? Então, assim, ao tratar, Deus sempre começa com o homem, mas para descrever os papéis, Deus começa com a parte mais frágil. Se alguém tiver alguma resposta para isso depois, eu estou aberto a sugestões, porque eu ainda não consegui entender essa mentalidade
de Deus, certo? Vamos para Gênesis. Gênesis é a base. Gênesis capítulo 3. No capítulo 2, versículo 18, Gênesis 2, 18, Deus definiu um papel da mulher. Então, indiretamente, nós temos um papel do homem descrito aqui. Porque Deus falou assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Só que aqui eu preciso explicar algo para os irmãos. É muito comum em igrejas um pouco mais avivadas, que usam o tema da autoridade de um jeito errado, que pregam esse tema de um jeito errado. Não há, diante de Deus, diferença de homem e de mulher. Não há. 1 Coríntios capítulo 10 é um texto importante, capítulo 11 é um texto importante que nós não vamos abrir, eu só vou mencionar, mas depois vocês podem ler o capítulo lá para entender. Ele vai dizer assim, que primeiro foi formado o homem, porque o homem é a glória de Deus. E depois foi formada a mulher, porque a mulher é a glória do homem, o texto bíblico está dizendo. Se eu olhar só isso, parece o quê? Que o homem está 2 degraus acima da mulher. Porque nós somos a glória de Deus. E vocês são a nossa glória. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, vocês foram feitas de nós, da nossa costela, de algo nosso. Então, aparentemente, dá para dizer que o homem está acima. Só que aí o texto bíblico continua e diz assim: porém, o homem nasce da mulher. E assim todos são iguais. Então o texto bíblico esclarece que diante de Deus não há distinção de valor. Não existe distinção de valor. Uma mulher pode, e sendo possível, ela deve ser tão crente, se não mais que um homem. Aliás, no nosso lar, quem lê mais a Bíblia? Quem ora mais? Se a gente quer ser cabeça, tem algo errado. Faz sentido? Então, a nível de intimidade com Deus, não há distinção do homem e da mulher. Não existe. O Senhor Jesus, no ministério dele, recuperou mulheres. Gente, é impressionante. Você lê a genealogia do Senhor, existe uma Raabe. Gente, o Senhor é 3 vezes santo. Você colocaria uma prostituta na ascendência do Senhor? Não daria para colocar, aparentemente. Vocês estão entendendo? Mas o Senhor o fez. Por quê? Porque o Senhor já estava em Mateus mostrando que ele recupera a dignidade da mulher. O Senhor, por exemplo, ele parou no poço com uma samaritana, o que era um escândalo para o judeu. Tanto que os discípulos, quando chegam, dizem o quê? Não dizem, mas pensaram, mas o Senhor está sozinho conversando com uma mulher? Porque para o puro tudo é puro, mas para o impuro e descrente, nada é puro. Então o Senhor estava porque havia pureza nele, e ele precisava recuperar uma mulher que até aquele momento já tinha tido 5 maridos, e o que tinha presentemente não era marido. E essa mulher levou toda uma cidade, a cidade de Samaria, à conversão, porque ela foi e pregou sobre o Senhor. Então o Senhor Jesus, ele recupera a mulher. Vocês estão entendendo? Na mente de Deus, tudo aquilo que é distorcido está errado. Em partes. O feminismo entrou porque nós, inclusive a igreja, erramos na questão dos papéis. Porque nós não tratamos as mulheres com a dignidade adequada.
Em partes nós erramos. Inclusive a própria igreja de Deus. Gente, tem distorção até hoje. Eu contei para vocês que eu mesmo meti a mão no painel do carro. Como é que eu fiz isso? Que tolice, que insensatez. E estou contando uma história de 40 anos atrás. Imagina 100, 200 anos atrás, o jeito que a mulher não era tratada, e não é a maneira pela qual o Senhor vê. Nós somos a noiva, e Ele nos tem por menina dos olhos. É pouca coisa isso? Então nossas mulheres deveriam ser o quê? Menina dos olhos nossos. O que você precisa? E aí você vai fazer esforço, você vai sofrer para poder amar a mulher de um jeito adequado. Então, quando o texto bíblico diz que a mulher auxilia, não está dizendo que o homem vai ser o cabeça e ele está acima. Por quê? Porque a nível de valor os dois são iguais, com papéis diferentes. Simples. Então, o valor é o mesmo, mas os papéis são diferentes. E esses papéis precisam ser respeitados para a coisa funcionar. Senão a engrenagem não funciona bem. Aí tem a queda. Uma vez eu ouvi o absurdo, uma irmã relativamente estudada, mas ela disse que Gênesis 3 não pode ser usado porque é fruto de maldição. Eu falei, querida, então não cabe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve 2 filhos, você teve com dor de parto? Eu tive, César. Então a maldição predominou sobre você? Aí ela já não soube responder. Então, por que Deus estabeleceu padrões dentro da queda? Porque com a queda, aprove ao Senhor mudar a queda só na volta de Jesus. Então ele teve que dar instruções claras para nós de como é que o lar funcionaria. E aí ele abre em Gênesis 3, ele vai dizer, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Queridos, qual foi os papéis que Deus definiu para a mulher nesse versículo? Tão simples, todos os papéis estão ligados a pessoas. Porque o principal papel de uma mulher é gente. A mulher auxilia o marido e edifica o filho. O principal papel da mulher é gente. Agora, quando a gente estiver junto de novo, ao abrir o estudo das mulheres, eu vou provar para vocês em todos os textos, todos, sem exceção, de que o principal papel da mulher é gente. Jesus foi assistido pelos 12? Não. Por quem? Lucas 8:1. Por irmãs, por mulheres que acompanhavam o Senhor. Sabe por que o Senhor Jesus permitiu isso? Porque mulher enxerga o que homem não enxerga. Mulher, as irmãs que assistiram o Senhor, com certeza sussurraram no ouvido do Senhor: Senhor, tem um caso ali bem difícil. O Senhor não pode dar uma assistência? Os homens não tinham visto nada disso. Senhor, o Senhor está precisando comer. Já tem tantas horas que o Senhor não come. Vamos parar e vamos comer? Elas auxiliaram o Senhor. O Senhor Jesus era Deus, mas Ele também era
homem. E como homem, ele tinha reações próprias de homem. Ele precisava ser lembrado de comer, ele precisava dormir, ele precisava ser cuidado, ele precisava tomar banho, ele precisava trocar de roupa. E elas assistiram o Senhor em tudo isso. Então o principal papel da mulher é gente. Mas e o principal papel do homem? O texto bíblico diz, porque o versículo 17 diz assim: e a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua... Homem, dependendo da decisão que você toma, tua terra é bendita ou é... Isso não é pouca coisa não, gente. Isso não é pouca coisa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meus queridos, qual o principal papel do homem? Prover. Só que eu preciso que você abra a tua cabeça. Porque o principal papel do homem não é prover dinheiro, é prover tudo. Tudo. Mulher precisa de alegria, o homem tem que prover. Mulher precisa de carinho, o homem tem que prover. Mulher precisa de toque, o homem precisa prover. Mulher precisa de instrução sobre situações difíceis? Sim. Nossa. E a maiada tudo quieto. Nenhum homem está dizendo amém, vou fazer, vou cumprir. Todo mundo quieto. Bem silêncio de Adão, né? Sim. Casa precisa de dinheiro? Sim. Homem precisa prover. Tudo que falar de provimento, e aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir todos os textos que falam de papéis de homem. Todos os textos têm essa ideia. A ideia do homem trazendo a provisão que é necessário. Você está me entendendo? Diz uma coisa que tua esposa precisa ser corrigida. Homem, a pergunta é para você. Não. Pensa aí. Me diz uma coisa que tua mulher, que você gostaria que tua mulher fosse diferente. Pensou? Diz para ela. Aí, ficou bom, homem? Agora presta atenção no texto bíblico. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres vivos. Nome na Bíblia significa caráter. Quem que tem que formar o caráter da esposa? O homem. Então aquilo que você pediu que ela tem que ser, quem é que tem que produzir? O homem. Gente, eu sempre achei que ser mulher era difícil, por causa da dor de parto. Até que eu entendi o que é o papel do homem. Gente, tudo que ocorre numa casa é responsabilidade nossa. Tudo. Teu cachorro está com problema, quem é que tem que resolver? Tudo está ligado ao homem. Salmo 128. Na sequência, é o primeiro texto que nos ensina a respeito do homem. O texto bíblico diz assim, Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Como é que eu sei que o salmo é para o homem? Por causa do próximo versículo. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera.
Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Paz sobre e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Por que esse texto é extremamente importante? Porque ele define a ordem, não a importância. Ele define a ordem pela qual o Espírito Santo vai ordenando a vida de um homem. Existe uma ordem que o Espírito Santo vai trabalhando a vida desse homem. E esse homem, então, tem que ir resolvendo essas coisas para chegar onde precisa. Então, o texto menciona Deus, o dinheiro e trabalho, a mulher, os filhos e a igreja. Porque Jerusalém no Velho Testamento tipifica a igreja no Novo. Vocês estão me entendendo? Então, esta é a ordem que o Espírito de Deus apresentou. A nossa ordem costuma ser qual? Deus, a mulher, os filhos, o trabalho e a igreja. Se eu for seguir a ordem de importância da Bíblia, a ordem seria a seguinte: Deus, a igreja, porque o Senhor falou, aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. Falou da igreja. A mulher, os filhos e o trabalho. Esta seria a ordem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele define a maneira pela qual o Senhor vai ajustando as coisas dentro do nosso coração. Então ele colocou em primeiro lugar Deus. Só que ele colocou, bem-aventurado o homem que teme e anda. Porque, meus queridos, não basta temer. Nós precisamos também andar. Isso é uma coisa muito comum em homem. Homem ouve, mas não põe em prática com facilidade aquilo que está ouvindo. Então nós vamos ter que nos resolver com as lições que estão atrasadas. Se você não se resolver com as lições que estão atrasadas, você não consegue avançar. Eu vou contar um testemunho meu que os irmãos já devem ter ouvido, mas que eu acho que é importante nesse momento. Eu estava com uns 26, 28 anos, eu não me lembro exatamente. Não, eu tive o André com 26. E no acampamento o André não existia. Então eu estava com abaixo de 26 anos. Eu fui num acampamento de carnaval e da igreja que eu reunia, e era um acampamento evangelístico. A gente estava com o acampamento lotado, tinham 220 jovens. E eu ia pregar pela primeira vez para um grupo com uma pregação evangelística. E eu não sou evangelista. E aí meu coração apertou. E aí eu procurei a Deus, eu estava num momento muito bom com o Senhor, procurei a Deus, me dediquei. Eu fui dormir junto com os engradados de Coca-Cola, no barzinho que tinha lá, e ali os céus abriram. E ali aquele lugar virou a antessala do céu. E na segunda noite o Espírito Santo falou comigo: pega um papel e uma caneta e anota aí algumas coisas que eu quero que você trate. Você tem distorções na vida sexual. A única mulher que eu conheci foi a Leci. E depois de casado. Mas eu tinha muita fantasia e tinha problema com masturbação. Mês depois de casado. Anota aí, você tem problemas na vida financeira. Nunca tive um cobrador na porta de casa, mas sempre vivia devendo. Joga do vale para o cheque especial, naquela época não tinha cartão, e aquela loucura, sempre devendo. Anota aí, você tem problema com pequenas mentiras.
ele me trouxe uma mentira naquela época. O Paulo Bornelli chegou no meu trabalho e falou: César, você está com um livro meu que é assim, assim? Falei: estou sim, Paulo. Você não traz para mim à tarde? Claro. E eu esqueci. À tarde entra o Paulo Bornelli. Paulo, esqueci o livro em cima da mesa. Mentiras bestas que eu tinha dentro de mim. Mentira. Você tem problema por não gastar tempo suficiente comigo, e você tem problema de ser excessivamente bravo com os seus filhos. 5 pecados: sexo, dinheiro, mentira, braveza e não gastar tempo com o Senhor. E queridos, o acampamento foi uma bênção, para a glória do Senhor. Cheguei na terça-feira, olhei a Leci e falei: amanhã eu falo com ela. E esse amanhã passaram-se 1 ano e 4 meses. Tá bom. Fui num acampamento que eu, o Paulo, o irmão Alan e o Naaman preparamos para pastores. Nós fomos trabalhar pastores no meio de semana. E o irmão Alan estava pregando. Meus queridos, mas imagina uma palavra do alto. E ele pregando sobre nós sermos despenseiros de Deus. E aí ele estudou essa palavra despenseiros. Estou vendo o quadro até hoje. Ele falou que o dispenseiro é o remador de baixo, naqueles navios escravos, e que nós somos escravos do Senhor, e que nós precisamos ser escravos por amor. E ele foi falando, e eu fui me quebrando. O que o Espírito Santo falou? Pega um papel e uma caneta. Anota aí. Você tem problema com o sexo, você tem problema com dinheiro, você tem problema com mentira, você tem problema com braveza e você tem problema por não gastar tempo comigo. Por que a mesma lista foi repetida? Meus queridos, por um motivo bem simples. Deus não nos passa para o 2º ano enquanto a gente não cumpre o 1º. Deus não é o MEC. Passa. Toca. Lá a gente vê como é que resolve. Deus não é o MEC. Não aprendeu? Está com a lição pendente. O acampamento terminou numa quinta-feira. Cheguei em casa, tinha reunião de oração. Fui para a reunião de oração com a Leci. Chegou depois da reunião, falei: amanhã eu falo. E passaram-se mais 4 meses. Então já estamos com 12, com 8, 20 meses até agora. Um grupo de Londrina veio ministrar na igreja. E eu nunca tinha visto os irmãos. E aí, meus irmãos, eu já tinha tido na época da minha crise pensamento de morte, de me matar. E como eu estava em desobediência, o pensamento voltou. Eu não sou suicida, era pensamento. E o pensamento voltou. Está lá o irmão tocando teclado, para a reunião e diz assim: irmãos, tem algum irmão aqui que está tendo pensamento de morte? Eu queria que esse irmão viesse à frente para orar comigo. A igreja tinha um pastor e um presbítero. Quem que era o presbítero? Eu afundei na cadeira. Ele falou uma 2ª vez. Ele falou uma 3ª vez. Aí o irmão virou e falou: bom, irmãos, a palavra está entregue. Quando eu contei esse testemunho alguns anos mais tarde, uma irmã que estava sentada atrás de mim, nesta reunião, o Espírito Santo falou com ela: essa pessoa é o César, ore por ele. Tá bom. No dia seguinte, fui comer na casa do meu melhor amigo, Solano. O Solano vira e diz: César, essa noite, a noite da reunião anterior, esta noite, sonhei com você. Quando ele falou isso, me gelou a espinha dorsal. Estou em culpa? Solano, o que você sonhou? Gente, olha, isso não é Deus falando. César, eu sonhei que eu e você estávamos numa guerra
e que você morria. Só que o curioso, César, e eu não soube entender, é que a bala entrava pela sua boca. O que Deus estava falando? Você não está falando. E eu preciso que você confesse seus pecados. Senão isso daqui vai te matar espiritualmente. Queridos, cheguei em casa, olhei a Alessi e falei, amanhã eu falo. E passaram-se mais 3 meses. Aí, o meu filho André teve um problema quando tinha 2 anos de idade. Ele teve um sangramento grave, muito grave. Ele perdeu 60% do sangue. A gente vinha tratando nesse período. E aí o André sangrou de novo. Quando o André sangrou, eu sabia o que Deus estava falando comigo. Liguei para o irmão da igreja. Paulo, você não vem aqui para ungir o André? César, estou com você o dia inteiro na cabeça. Está tudo bem? Falei, irmão, vem, ora pelo André, ora por mim. Aí ele veio, ungiu o André, orou por mim e foi embora. Quando ele fez isso, eu falei, Alessi, senta aqui. E eu levei um pouco mais de 3 meses para conseguir abrir tudo. Mas, meus queridos, eu sou quem sou por causa dessa experiência de confessar. Porque a Bíblia diz assim, confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Homem, não basta temer, tem que andar. Você tem que praticar aquilo que você tem ouvido. Se você não praticar aquilo que Deus tem falado, você não avança. Por isso que 1 aos Coríntios, capítulo 3, Paulo fala, não vos pude escrever como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Por quê? Porque a gente não cumpre as lições que Deus vai falando. Então, no meu currículo, eu tenho 2 anos de vida cristã perdido. Onde eu poderia estar? Você acha que eu consigo recuperar esse tempo? Você lembra o salmista? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, meus queridos, nós vamos ter homens aqui que já têm as lições determinadas. Você já sabe o que é para fazer. Eu estou jogando nesses dias mais tarefas. Algumas o Espírito Santo destacou para você, é para você cumprir. Mas a questão é, existem tarefas atrasadas? Se existirem, nós temos que resolver. Os irmãos estão entendendo? Aí eu vou fazer o seguinte, uma coisa que foge um pouquinho do protocolo nosso. Eu vou pedir para que todos curvem sua cabeça, em respeito uns aos outros, com o seu olho fechado. E eu vou pedir que aqueles homens que entendem que precisam pôr coisas em ordem na sua vida, se coloquem de pé, por favor, porque eu quero orar com você. Amém, 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 amém. Apenas os homens. Amém, aleluia, amém, 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 amém. Senhor, estamos diante de Ti, com temor, porque nós não queremos atrasar a Tua obra em nós, nem na nossa casa.
nós não queremos. Tem misericórdia de nós e nos dá a coragem necessária para avançar. Tira de nós o espírito de timidez, o espírito de covardia, e ajuda-nos a obedecer ao Senhor, para que o Teu bom nome seja glorificado nas nossas vidas. Dá-nos as pessoas para quem nós precisamos conversar, para quem nós precisamos abrir os nossos pecados, e concede-nos da Tua graça e do Teu amor, para que o Teu bom nome seja glorificado em nossas vidas. Faz isso, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas aí o texto avança e diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quem tem que prover o sustento da casa? O homem. Homem precisa ser trabalhador. Quem vai definir o teu salário é o Senhor, não é você. O que você precisa se definir é no empenho de trabalho. E quem vai definir o quanto você vai ganhar é o Senhor. O Senhor é quem vai dizer: isso está bom, é o suficiente aqui para você. E aqui tem uma regra maravilhosa, porque diz assim: do trabalho de tuas mãos. Queridos, dinheiro não é para a gente ficar rico. Quem vai definir o quanto a gente vai ter de riqueza é o Senhor. Porque a Bíblia ensina com todas as letras que Deus faz o pobre e Deus faz o rico. É Ele quem faz. E a Bíblia diz, no Novo Testamento, Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Então a regra é muito simples: nós homens buscamos ao Senhor, e o Senhor faz o dinheiro vir atrás de nós. Simples. Então, dinheiro é um tema que nós vamos ter que saber lidar. Dinheiro e trabalho. Eu estou num momento na carreira cristã que eu estou estudando quais são os impedimentos para um casamento. Tem gente que não deveria casar. Vou te dar 3 condições para uma pessoa não casar: um homem que não é trabalhador, uma mulher que é muito destemperada, pessoas que não assumem seus papéis, tem mais, não 3, gente que é descontrolada sexualmente e trai sistematicamente, não deveria casar, porque vai ferir demais os seus, e gente egoísta. Gente egoísta também não cabe para o casamento, porque o casamento ele impõe um amor outro-centrado e não autocentrado. Então essas pessoas não deveriam casar. O homem, ele precisa ter essa atitude do trabalho e de lidar bem com o dinheiro. Deixa eu explicar para os irmãos o porquê. A próxima tarefa da mulher, do homem, é a mulher, certo? Versículo 3 vai começar com a mulher. Então segue o meu raciocínio. Se um homem for avarento, ele percebe a mulher? Não. Se um homem for gastão, perdulário, ele põe a família em risco? Põe, porque ele vai dever. Então ele tem que saber lidar com dinheiro. Se ele não souber lidar com dinheiro, e queridos, talvez alguns de nós aqui sejamos muito seguros. E olha, esse não é um tema fácil, porque dinheiro nos foi dado para ser usado. Nós temos que ter o equilíbrio entre guardar e usar. Então, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu e a Alessia entramos numa crise.
Por quê? Porque nós podemos ir almoçar num restaurante um pouco mais caro? Num quilo, um pouco mais caro. Mas e os missionários? Nossa, gente, que crise que foi aquilo. Da gente se ajustar, até que o Espírito Santo falou ao meu coração e dela sobre vivermos dentro da verdade nossa. Se a verdade nossa era de X financeira, podíamos viver dentro daquilo, porque constituía verdade. Não deixamos de ofertar, não deixamos de fazer, mas aprendemos a usar o dinheiro também a nosso favor. Dinheiro é um tema delicado. Se você pender um pouquinho para a segurança, ele se torna um senhor teu. Você está me entendendo? Se você caminhar um pouquinho para o gasto, você vai endividar. Então, assim, ele tem que ter um equilíbrio muito grande, onde nós vamos economizar e saber usar. Você está me entendendo? E aí tem a questão do trabalho. Então, eu já falei do dinheiro. O homem que trabalha demais percebe a esposa? Não. Porque a cabeça dele está ocupada com o trabalho. Mas um homem que trabalha de menos, põe a esposa numa situação difícil? Põe. Então o homem tem que ser resolvido com a questão do trabalho. Então presta atenção. Quando o Espírito Santo for começar a pôr em ordem as tuas coisas, a primeira coisa que ele vai fazer é ter um relacionamento com ele. Mas a segunda coisa que ele vai pôr em ordem é dinheiro e trabalho. É o que o texto bíblico está ensinando. Você está entendendo? Então você tem que prover equilíbrio entre estes dois temas. Equilíbrio entre esses dois temas. Aí então, nós vamos para a mulher. O homem consegue ir com plenitude e alegria para o coração da mulher. E aí diz assim: tua mulher, como a videira frutífera, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Então está usando um comparativo de que essa mulher é uma videira. Vamos entender o símbolo. A videira produz o quê? Uva. Uva produz o quê? Vinho. Vinho é símbolo do que na Bíblia? Essa mulher está de que jeito? Alegre. Essa mulher está alegre. Por quê? Porque ela tem um homem que se resolveu com Deus, está tudo em ordem com Deus, e um homem que lida bem com dinheiro e trabalho. Isso dá segurança para a mulher, de tal maneira que ela está alegre dentro de casa. Queridos, essa mulher está no interior da casa. Porém, quando a gente estudar para as mulheres, nós vamos ver isso. Não há nenhum versículo bíblico que proíba a mulher de trabalhar fora. As mulheres não estão impedidas de trabalhar fora. O que as mulheres não podem é não amar o marido, não amar os filhos e não ser boa dona de casa. Então ela tem que cumprir isso daqui bem feito. Cumpriu isso bem feito, ela está liberada para trabalhar fora. Porque a Bíblia não proíbe, mas a Bíblia esclarece que o primeiro papel da mulher é o marido, os filhos e a casa. Então, mulher tem que ordenar a casa. E então, ela pode trabalhar fora. Vocês estão me entendendo? Você tem alguma dificuldade, homem, financeira? Põe teu joelho no chão. Gente, eu comecei na profissão há 40 anos atrás. Não tinha psicólogo. Só que psicólogo era tido por louco. Meus filhos dividiram um picolé. Eu tive um segundo emprego por alguns anos para poder sustentar a casa. Só que Deus é sábio. Eu não poderia ter o salário que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Eu não poderia. Eu faria bobagem. Eu educaria mal os meus filhos.
E eu ia dar um monte de coisa para eles que eu não deveria dar. Os dois hoje são extremamente bem resolvidos com dinheiro. Sabe por quê? Porque não tiveram muito. Quando você não tem, você aprende a lidar. Você dá valor. Quando tem fartura, do mesmo jeito que entra, vai embora. Porque não sabe dar valor para aquilo. Deus foi muito inteligente comigo. Mas muito. Fazendo degrau por degrau. Então, o homem precisa ter esta atitude de tornar a mulher uma videira frutífera. Querido, tua esposa não está alegre? Você tem que parar e entender. É uma verdade. Tem mulher que é muito difícil. Mas muito difícil. E aí, tudo é complicado. Mas o Senhor disse que nós íamos santificá-las. Então não há pecado que Deus não ache jeito de tratar. Só que você vai ter que fazer o quê? Pôr o teu joelho no chão. Senhor, eu quero uma mulher alegre. Eu quero uma mulher alegre. Eu quero uma mulher alegre. Eu não tenho condições de me movimentar. Ou talvez tenha um pouquinho. Imagina que esse buraquinho aqui é o filho. Quem é o primeiro? Imagina um círculo. Quem é o primeiro elemento na casa que protege o filho? A mãe. Imagina um círculo maior. Quem é o segundo elemento na casa que protege o filho? Por proximidade. Por causa da proximidade que vocês têm com o filho, eu tenho texto bíblico para provar isso. Quando estudar filhos, eu mostro os textos. Por proximidade que vocês têm com os filhos, o acerto e erro de vocês tem mais peso. Por que a Bíblia pede para a mulher ser alegre? Porque uma mulher alegre deixa a casa toda estável. Uma mulher tensa deixa a casa toda instável. A mulher sábia edifica a sua casa. Queridas, você edifica sofá, coxa, cama. Não, você edifica quem? Filhos, pessoas, marido. Então presta atenção. Ambiente de casa, eu estou pregando para homens. Ambiente de casa é mais papel da mulher do que do homem. Se eu chegar em casa bravo e a Sara estiver estável, como é que a casa vai ficar? Estável. Se eu chegar em casa estável e a Sara estiver brava, de que jeito que a casa fica? Fica instável. Por isso que a alegria da mulher precisa ser produzida. E quem tem esse papel é o homem. Não é uma alegria falsa, é uma alegria genuína. Fruto de um homem que pôs a sua vida em ordem com Deus e que resolveu dinheiro e trabalho dentro da sua cabeça. Vocês estão conseguindo entender? Aí eu tenho uma mulher alegre. Mas não só isso. O texto avança. O texto avança e a gente para onde? Nos filhos. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Onde é que esses filhos estão? À roda da mesa. E qual o símbolo que ele usou? Rebentos da oliveira. O que é um rebento? O rebento é o fruto em flor. É o fruto pequenininho. Alguém aqui já viu azeitoneira? É o fruto pequenininho. Certo? Porque o filho, ele é um ser pequenininho nosso. O Paulo Bornelli tinha uma frase que dizia assim: quando você tem um filho parecido com você. Alguém aqui tem filho parecido com você? No seu jeito de ser? O Paulo Bornelli dizia assim: este é o meu filho amado em quem eu não tenho prazer nenhum. Porque ao olhar para ele eu me vejo. O Paulo era muito inteligente. O filho, ele é agente pequenininho. Só que a azeitona na Bíblia fala do quê?
que você faz com azeitona? Azeite. Azeite na Bíblia fala do quê? Óleo. Óleo na Bíblia fala do quê? Unção. O que a Bíblia está ensinando? Vem aqui um pouquinho, irmão. O que a Bíblia está ensinando? Está ensinando que quando eu estou na mesa com o meu filho, querido, como é que foi na escola hoje? E aquele amigo que estava com problema? Sobre isso, deixa eu te dizer o que a Bíblia diz. Eu estou derramando sobre ele da unção que está sobre mim. A gente faz isso onde? Ao redor da mesa. Obrigado. Por isso que, filho, você tem que estar junto dele. Você tem que comer com ele o tempo todo. Você tem que jogar jogos com ele. Você nunca pode ter rispidez com ele, homem. O IBGE fez 2 pesquisas no nosso país, uma seguida da outra, bem interessante. A primeira, eles estudaram drogadição, há uns 12, 13 anos atrás. Sabe o que eles descobriram? Que as casas que comem com os filhos na mesa têm índice quase 0 de drogadição. De drogas, de problema com drogas. Gente, índice quase 0. É a ciência comprovando a Bíblia. No segundo ano, eles estudaram torcidas de futebol. Se é que é possível, todas as torcidas deram a mesma resposta. Sabe qual foi? Eu participo desta torcida porque ela é para mim como uma família. Porque não tinha gente ao redor da mesa. Então, o filho precisa ser educado perto de nós. Perto de nós. É assim que filho precisa ser educado. Então ele tem que estar na mesa, com boa conversa e com uma mãe alegre. Que mulher aqui se mantém mais alegre dentro de casa? Levanta a mão. Então, e as outras? Nós temos que alcançar isso em todas nós. Só que quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso são os maridos. E aí diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus, dinheiro e trabalho, mulher e filhos. Isso é bênção. Bênção não é dinheiro, não é patrimônio. Bênção é um lar estável. E aí então ele vai dizer: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Sião, eu estive em Israel uma única vez. Sião é um termo muito amplo na Bíblia, porque pode se referir, em geral se refere ao Monte Sião, que é onde estava o palácio do governo de Davi. Então fala do palácio do rei, fala de um monte onde existe um rei. Mas Sião também pode representar uma região, como pode representar a igreja. Sião é uma palavra vasta. Então aqui ele vai mostrar que a bênção que vem sobre nós, o Senhor te abençoe desde Sião, desde esse monte do reino de Deus, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, da igreja. Porque, meus queridos, a igreja é a soma de pessoas individuais, de famílias. Famílias equilibradas, igreja equilibrada. Famílias em desordem, igreja em desordem. Vocês estão entendendo? Então precisa ter uma família ordenada para que a igreja vá atingindo este padrão de também ser uma igreja ordenada. Muito bem, vamos mais. Abra em Romanos 13:8. Lá em Romanos 13:8,
vai dizer assim: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Homem, se você deve, você precisa pagar. Não deva. De preferência, tente não ficar apertado financeiramente. De preferência, tente não ficar apertado financeiramente. Por quê? Porque Provérbios 22:7, os que estão anotando vão colocando aí, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Meus queridos, a Bíblia diz que aquele que pediu emprestado é servo. Ele não pensa em outra coisa a não ser na conta. Então, o ideal é que não devêssemos. A Bíblia não condena o pedir emprestado, porém a Bíblia não estimula. Então, se você, porventura, está devendo, a regra é o quê? Vende o que você tem. Simples. Vende o que você tem. Quando eu abri com a Alessi, que eu tinha dívida, eu devia 1 ano de salário. Eu ganhava, naquela época, uns 10 salários mínimos. Um bom salário. Ganhava aí uns 14 mil reais. Então eu devia aí uns 160, 170 mil. 1 ano de salário. A Alessi virou para mim e falou, ela foi terrível, mas foi crente: o que a Bíblia ensina sobre dívida e o que você prega? Que não é para dever. Vamos vender tudo que nós temos? Vamos, Alessi. Vendemos o apartamento financiado e o carro. E começamos tudo de novo. Ela virou para mim e falou assim: preciso dizer que eu não confio financeiramente em você. E aí eu pus dentro de mim: eu vou fazer você confiar de novo. 2 anos depois ela me disse: quero dizer que eu voltei a confiar em você. Nunca mais tive problema com dinheiro. Gente, um homem que deve, ele não pensa em outra coisa a não ser na conta. Um homem que deve, ele fica irritado. Se tiver homem aqui irritado, mulher, estou te dando a pista. Vai atrás para verificar se tem dívida. Porque se tiver dívida, nós temos um problemaço. O que eu fiz? Eu chamei um irmão, um missionário norte-americano, para me ensinar a fazer orçamento. Naquela época só tinha cheque. Eu fiquei com tanto assim de cheque guardado no cofre da loja, eu não emiti uma folha de cheque por 1 ano. Sabe como é que norte-americano faz orçamento? Eles fazem orçamento por ano. Ele me ensinou a fazer orçamento anual, que é o que eu faço até hoje no papel. Até hoje eu faço no papel. Eu sei exatamente tudo que eu gasto. Tudo. Ele me ensinou, na época, eles não tinham e-mail, eles orçavam até selo de carta. Porque americano escreve muita carta. Eles orçavam tudo. Tudo. E eu aprendi a fazer orçamento dessa forma. Você tem uma dificuldade com dinheiro? Chame um irmão da igreja que lide bem com dinheiro. E pede para ele sentar com você e te ajudar. Se o seu parceiro, se a sua esposa for capaz, chama ela para te ajudar. Por que Deus não deu o dinheiro para a mulher? Presta atenção no que eu vou te ensinar. De um jeito bem simples. O dinheiro é um senhor. A mulher governa ou auxilia? Como é que Deus vai pegar um senhor e pôr na mão de quem não é o cabeça? Uma mulher pode até cuidar do orçamento, mas quem tem que dizer o que vai e o que não vai ser feito, quem tem que pensar o tema é o homem.
Porque mulher não tem estrutura para lidar com dinheiro. Ela fica pesada. Você tem estrutura, o homem tem estrutura para lidar com dor? Gente, um homem gripado fica de que jeito? Um homem não lida com dor. Eu fiz uma pequena cirurgia, pequena, coisa simples. E aí o médico me deu um anti-inflamatório que me fez mal. Gente, Leci, eu estou morrendo, Leci, não pode. Será que deu algo errado na cirurgia, Leci? Esse foi meio do meu pé. Gente, a gente não vale nada. Por quê? Porque Deus falou para a mulher, em meio a dores. Quem lida com dor física é mulher, não é homem. Porém, Deus falou o que para o homem? No suor do teu rosto. Quem dá conta do peso financeiro é o homem. Está fazendo sentido para os irmãos? Então, se o homem não aprender a lidar com esse tema de um jeito adequado, ele se complica. E aí nós temos um outro problema. Tem homem que é guloso financeiramente. Ele quer tudo. Ele quer uma boa casa, ele quer um bom carro, ele quer uma boa TV, ele quer tudo. E não é errado desejar coisas. Só que olha o que a Bíblia diz, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Não toque num dinheiro que Deus não tem. Não busque um dinheiro que Deus não tem. Não busque. Não busque. Ai, apareceu essa sociedade. Põe o joelho no chão. Ai, apareceu aquele trabalho. Põe o joelho no chão. Ai, apareceu isso daqui. Põe o joelho no chão. Não busque uma coisa que Deus não tem para você. Por quê? Porque se você pegar o que Deus não tem, vai te dar problema. Não é abençoado. Qual uma prova disso? Uma prova disso é o maná. Porque o maná tipifica Cristo, mas o maná também tipifica o sustento. Eles tinham que pegar diariamente. Se eles pegassem uma porção maior, o que acabava? Cheirava mal e dava bicho. Se você entrar num negócio que Deus não tem, vai cheirar mal e vai dar bicho. Tenha profundo temor. Quem aqui já teve essa experiência? Levanta a mão. Não, vai ter muitos irmãos aqui que já entraram em coisas que cheirou mal e deu bicho. Você está entendendo? Então você tem que ter profundo temor diante de Deus. Senhor, o Senhor está nisso, o Senhor está nisso, o Senhor está nisso. Queridos, o Senhor, Ele é um Deus de provisão em tudo. Em tudo. A Alessia adoeceu. E eu tinha uma situação mais estável. Mas eu precisei parar de atender para acompanhar ela. Eu acompanhei em tudo. No primeiro mês, que foi mês de exames, eu perdi muitas sessões. Um irmão me fez uma oferta que deu R$5 a mais de tudo que eu tinha perdido. Foi um número praticamente exato. Quem faz isso? O Senhor. Usei o dinheiro em algumas coisas do tratamento da Alessi. Aí entraram as contas de início de ano. O que o Senhor fez? Moveu um outro irmão. César, estou imaginando que você está perdendo muito horário, porque você está desmarcando a gente o tempo inteiro. Eu quero te dar uma oferta. As pessoas fizeram comigo, eu tenho uma gratidão por esses irmãos única, monstruosa. Vocês estão entendendo? Deus provê o que você tem necessidade. Deus provê o que você tem necessidade. Não desespere, porque vai vir. Por que eu estou tratando esse tema de forma tão incisiva? Porque, queridos, esse tema é um complicador na vida dos homens. Certo? Aí vamos avançando. Que outro texto vai falar sobre... Vamos dar um intervalo. Aí a gente continua.